O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu dar andamento a mais uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Desta vez, Lira despachou para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, um projeto que permite ao Congresso derrubar decisões tomadas pelo Supremo pelo voto de 2/3 da Câmara e do Senado. Na prática, essa decisão da Corte poderá ser derrubada se houver voto de 2/3 da Câmara Federal e também do Senado Federal. Mota, o que você acha dessa PEC? Dar poder ao Congresso Nacional de reverter decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós que tratamos muito da questão que envolve as medidas que vêm sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o nosso amigo Luiz Felipe Dávila fala em terceiro turno. Nesse caso, seria o quarto turno, então? É a busca de um equilíbrio, Caniato. O modelo democrático, o modelo republicano, ele não tem uma receita para funcionar. Não existe o manual da democracia. A gente tem uma Constituição muito complicada, muito cheia de contradições, escrita ainda por gente que estava despreparado para a queda do Muro de Berlim. É uma Constituição que dá poder demais ao Estado. Mas nos últimos anos aqui no Brasil a gente vem se deparando com o fenômeno do ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? É quando a justiça entra em áreas que não lhe dizem respeito. Isso não sou só eu que acho. Há muitas pessoas que têm essa mesma opinião. Há muitas pessoas que fazem essa mesma avaliação. Então, é preciso encontrar de novo esse equilíbrio. Essa é uma forma de encontrar esse equilíbrio. Não sei se é a melhor forma, não sei se é a única, mas em uma república, nenhum poder pode ser superior aos outros. Nenhum poder pode ter a última palavra sempre. Isso é evidente. Então, a gente tem que achar um caminho para resolver isso. Talvez essa proposta não seja esse caminho, mas é uma sinalização, pelo menos que o Congresso já entendeu que há uma questão aí que deveria ser resolvida. O que acha dessa proposta, Cristiano Beraldo? Pode ser uma saída para essa questão que envolve a interferência entre os poderes? Pode ser uma medida que seguraria, muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal quando decide reverter uma aprovação por parte do Congresso Nacional? Neto, eu não acho que deva se tratar essa circunstância, dessas invasões de competência, esses conflitos, na base da retaliação, na base dos freios abruptos e tal. Não é isso, a ótica não deve ser essa. O Mota mencionou a Constituição de 88, que foi escrita sobre ainda as emoções do regime militar, onde diversas passagens dessa Constituição extremamente extensa cuidam de cuidar de garantias, liberdades e etc, etc, etc. A gente acaba vendo uma superregulação da vida do brasileiro e, entretanto, em alguns ambientes, como foi o caso do Supremo Tribunal Federal, um espaço para que houvesse uma transformação do seu modo de atuar. E isso, de fato, aconteceu. Se você olhar formações do Supremo Tribunal Federal no passado e a forma como eles atuaram, mesmo durante o regime militar, as indicações dos presidentes militares foi de altíssima qualidade, tinham-se ali mentes brilhantes da justiça brasileira. E aí, hoje, a gente vê que há um protagonismo que me parece prejudicial. Se a gente pegar o exemplo, não só do que houve no passado no Brasil, mas que continua havendo até hoje, em um país como os Estados Unidos, por exemplo, que está funcionando sob a mesma Constituição há 200 anos, você não tem entrevista de ministro da Suprema Corte,
não tem opinião sobre isso ou aquilo, não tem bravata de que, se o Congresso não fizer, nós vamos fazer aqui. Quer dizer, se perdeu o papel que uma Suprema Corte, na minha opinião pessoal, o papel que a Suprema Corte deve desempenhar. Então, acredito, sou convicto de que não só precisamos de uma nova Constituição no Brasil, como precisamos de um funcionamento diferente da Suprema Corte, para que a Suprema Corte volte, os ministros voltem a se debruçar exclusivamente à letra da Constituição, para que eles possam se tornar referências silenciosas do que é justiça, para que a população, quando olhe para o Supremo Tribunal Federal, olhe com respeito, olhe com confiança, olhe no sentido de saber que ali existe o amparo para fazer valer as leis que valem para todos. É isso que, para mim, é primordial resgatarmos no Brasil. Você, delegado Palumbo, estamos diante de um cenário de embate entre o Legislativo Federal e o Supremo Tribunal Federal. Muito se fala sobre essa relação conturbada e agora uma informação de bastidor. Presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, e a APEC, que daria ao Congresso Nacional o poder de reverter decisões do Supremo Tribunal Federal. Sua avaliação, sua análise e quais são as projeções? Já chegou a conversar com alguns colegas deputados sobre esse projeto? Sim, conversei com vários colegas deputados e tem uma insatisfação generalizada pelo Congresso Nacional, não só de deputados, mas também de senadores, devido à usurpação de função pública. Cabe somente ao Poder Legislativo a função de legislar. E isso se deu muito em conta por causa das emendas, da restrição das emendas. É por isso que eu sou muito favorável, Caniato e audiência, de que o deputado federal ele tem que ter somente as emendas impositivas, que aliás já é muito dinheiro, beira aos 48 milhões, 10 milhões da bancada e 38 impositiva, onde o deputado vai distribuir. Eu sou contra as emendas PIX, que a gente não tem no princípio da transparência, não tem o princípio da transparência, aquele que está lá no artigo 37 da Constituição Federal, é um princípio constitucional de transparência. A partir do momento que a gente não sabe para onde se está enviando esse dinheiro, fica muito complicado, E é por isso também, Caniato, que eu sempre reforço a audiência para fiscalizar os políticos, para ver o que eles estão fazendo, para ver o que eles estão votando. Eu, por exemplo, jogo 84% das minhas emendas para a área da saúde. Hospitais com câncer, Hospital das Clínicas, Santa Casa, e os outros restantes vão para a área da segurança pública. Agora, as pessoas não têm a mínima ideia de onde o seu deputado federal, aquele que você votou, o senador que você votou, aonde ele está enfiando as emendas. Será que está enfiando para algum show? Será que está enviando para alguma, sei lá o quê, que não seja de relevância para a sociedade? Agora, eu sou favorável, inclusive, a outras PECs. Por exemplo, eu sou muito favorável de que os ministros da Suprema Corte sejam juízes de carreira, com um representante da OAB e um representante do Ministério Público. Deveria ser assim, juízes de carreira. E não, vamos colocar o amigo do amigo, vamos colocar aquele lá que ele é gente boa, vamos colocar aquele lá que me defendeu. Isso, para mim, não dá certo numa democracia. Mota, quando a gente fala do sistema de freios e contrapesos, muitos falam de um poder exacerbado que tem hoje a Suprema Corte Brasileira e muitos entendem também que, caso essa PEC seja aprovada, o Congresso Nacional teria um poder absurdo. Mas também tem gente que defende uma nova Constituição. Não é incomum a gente escutar muitos falarem de dispositivos que hoje não funcionam mais. O Beraldo tocou no ponto da universalização dos serviços públicos, enfim, algo que hoje em dia não funcionaria mais, nem temos recursos para atender a todos esses serviços. Enfim, eu acho que há muitos ingredientes para a gente colocar no debate sobre a possibilidade de uma nova Constituição ou não. A minha opinião é que nós precisamos, sim, de uma nova Constituição mais parecida, alguns dizem com a de 1946, alguns consideram a melhor Constituição, outros dizem que foi a de 1891, outros dizem que foi a Constituição que foi outorgada por Dom Pedro I,
Não há dúvida nenhuma, Canhoto. Esse exemplo é muito bom. Eu falava outro dia com um amigo que é da área de comunicações, e ele me dizia da necessidade que se tem de reformular várias coisas como essa. As companhias de telefonia ainda têm obrigação de manter telefones públicos, o que tem um custo absurdo e uma coisa que ninguém usa. Vários dispositivos da Constituição, como aquela coisa absurda, ideológica, chamada de função social da propriedade, que dá munição para desocupados ficarem invadindo as propriedades dos outros, e vários outros exemplos. O problema é quem são os estadistas que vão escrever essa nova Constituição. Esse que é o problema. O problema é a gente ter a expectativa de que a nova Constituição seja escrita pelo Ives Gandra Martins, Modesto Cavalhosa, o Luiz Felipe Dávila, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e essa Constituição acabar sendo escrita por outras figuras menores, cujos nomes eu não vou citar aqui. Aí a gente acha que está ruim aqui na frigideira, a gente vai cair direto para o fogo. Eu queria chamar atenção para uma declaração que foi dada pelo ex-ministro Nelson Jobim, que é ex-presidente do STF, ex-presidente do TSE, ex-ministro da Defesa, ministro da Justiça. Ele deu uma entrevista há pouco tempo em que ele disse que o STF deveria evitar interferência em atribuições do Poder Legislativo. As palavras dele são: você tem problemas da política que não são resolvidos pela política. E aí as pessoas vão para o Supremo Tribunal pedindo que ele tome uma decisão que, em alguns casos, e muitos deles, são decisões da competência exclusiva da área política. É isso, meus amigos. A política não se mete na justiça, a justiça não se mete na política. É uma regra muito simples. Agora, a gente precisa ter políticos dispostos a seguir as regras. Políticos e juristas, deixa eu me corrigir aqui. Porque senão, vira zorra total. Não adianta você ter regra. Você vai fazer mais regras que vão ser simplesmente desobedecidas. Pois é, o que mais se viu na administração federal anterior, né, Cristiano Beraldo, foi um partido relativamente pequeno ajuizando todo e qualquer tipo de matéria tomada pela administração federal, pela União naquela época. E parecia uma jogada ensaiada com a Suprema Corte Brasileira e esse partido em questão, né, Beraldo? A sua visão é muito maldosa, Canhoto. É claro que isso tudo foi obra do mero acaso, não é? É um partido muito comprometido com as suas convicções e que estudou muito, leu detalhadamente a Constituição e contou com advogados muito generosos e competentes que passaram a atuar no Supremo Tribunal Federal, dentro do que está estabelecido na Constituição, para poder fazer valer a opinião, a ideia, o propósito desse partido. É uma coisa, assim, muito natural, fruto única e exclusivamente da competência dos envolvidos, Canhoto. Agora, vamos lá. Esse processo de ajuste do Brasil, ele precisa partir de uma refundação da lógica do nosso país. Olha que interessante. Os Estados Unidos, quando eles fizeram, né, os fundadores do que hoje conhecemos como Estados Unidos, primeiro nome é uma reunião de estados, Estados Unidos, aonde cada estado era completamente diferente e a Constituição foi escrita para respeitar as diferenças. Olha o caso do Brasil. Então, Estados Unidos, essa Constituição que já atravessou 2 séculos, continua em vigor. Por quê? Porque os estados têm autonomia, têm condições de atender aos anseios da sua população local. Aí a gente olha para o Brasil. O que foi o Brasil? O Brasil, desde do início, né? Então, o Brasil descoberto em 1500, a gente teve o processo todo da colônia, depois fomos sede do Império. Rio de Janeiro, inclusive, tem uma história inigualável no mundo, porque foi sede da colônia, sede do Império, depois sede da República. E aí esse processo todo culminou na independência do Brasil,
que não foi feita para respeitar as diferenças entre os estados brasileiros. A independência do Brasil foi feita de uma forma a garantir que as benesses da elite continuassem preservadas. A independência do Brasil foi comprada de Portugal, ela não foi conquistada pelo povo brasileiro. A independência do Brasil, apesar daquele quadro bonito, Dom Pedro com a sua espada em riste, no seu cavalo, com aquelas pessoas todas ali, não foi nada daquilo, aquilo é uma ficção. A independência brasileira foi negociada e paga. E a população brasileira não teve oportunidade de criar a sua identidade. Pagamos o preço deste início ruim até hoje. E vivemos sobre esse esforço inglório de tentar estabelecer um Brasil único. O Brasil não é único. Aliás, sequer faz sentido essa reforma tributária que quer tributar tudo de forma igual no Brasil inteiro. Mas, ora, você tem um Estado que produz muita carne, você tem um Estado que produz muito peixe, você tem um Estado que produz muito frango. Como é que você vai querer estabelecer a lógica econômica da tributação se você está tentando unificar realidades completamente distintas? Então, esse Brasil é o Brasil que não tem como dar certo. Nós precisamos de uma refundação do Brasil com uma Constituição, uma regra que respeite as nossas diferenças, que desperte em cada um dos brasileiros o seu compromisso em fazer o Brasil dar certo. E não essa absoluta esculhambação patrocinada pela turma da elite que temos hoje, Caniato. Senão nós nunca vamos sair desse atoleiro. Pois é, a gente tem que voltar nesse assunto, inclusive a gente pode se aprofundar em um outro programa para trazer, inclusive, exemplos. Há debates aprofundados, há avanços nesse sentido. Quais são os representantes que defendem esse movimento, inclusive no Congresso Nacional? Quais são as lideranças, os intelectuais que poderiam encabeçar esse tipo de movimento? A gente vai tratar disso, é muito importante, sempre contando com a nossa audiência. Tem vários outros assuntos para a gente destacar,